Pessoal, bom dia. Primeiramente, agradecer a oportunidade, né? Para nós é um prazer estar aqui mostrando esse trabalho. Meu nome é Luiz Otávio Castro, eu sou engenheiro de operação de mina na Ferro Mais Mineração, e a gente traz aqui hoje para apresentar esse trabalho que foi uma redução de custo com pneus. Então, só a questão de agenda, né? Primeiro, vou fazer aqui uma contextualização do Grupo J. Mendes, fazer uma introdução ao projeto, ao problema que nós encontramos, explicar toda a metodologia de como nós resolvemos essa oportunidade e, no final, as conclusões e resultados. Bom, então, a J. Mendes é um grupo que atua em diversos segmentos, né, há 55 anos. Na mineração, são 2 sites que nós estamos operando atualmente, a JMN, em Serra de Entre Rios, e a Ferro Mais Mineração, que está entre os municípios de Ouro Preto e Congonhas, que é onde nós fizemos esse trabalho. Trabalho esse que eu tive a oportunidade, então, de liderar, né, liderar uma equipe que era multidisciplinar, né, tanto de operação de mina quanto de manutenção, sobre aí a observação do champion, que era o Alexandre Flauzino, e também não deixar de citar 2 pessoas que foram muito importantes aí para esse processo, que é Rodrigo Pinto e Eduardo Marcondes, foram pessoas que nos deram todo o suporte e metodologia para que a gente conseguisse atingir os resultados. Bom, nós encontramos essa oportunidade quando identificamos que 7% dos custos no setor de operação de minas se dava com pneus e que uma parte muito grande desses custos se dava por sinistros, né, que são furos, estouros, enfim, diversas ocorrências que, então, reduziam a vida útil desses pneus. Então, nós definimos esse KPI, né, com custo realizado com sinistro de pneus sobre custo orçado total com pneus. Então, essa relação que nós encontrávamos em 0,51, vou mostrar daqui a pouco como nós definimos essa meta, mas a meta era chegar de 0,51 para 0,24. Para resolver esse problema, nós decidimos aplicar a metodologia Seis Sigma, né, acho que todos conhecem, é uma ideia de melhoria contínua de processos, que usa esse ciclo DMake, né, para realmente resolver esses problemas. Sobre o ciclo DMake, eu vou organizar aqui minha apresentação, acho que fica mais fácil. Então, definindo o problema, né, a gente tinha um objetivo claro de reduzir esse custo aplicado com pneus na frota de mina, né, e aí, reduzindo o custo, a gente tinha um ganho econômico e também de disponibilidade dos equipamentos. A definição da meta, né, pelo método do quartil. Então, quanto menor, melhor, nós utilizamos o primeiro quartil, e o tipo de ganho é redução de custos mesmo, então, em OPEX. O Pareto que a gente apresenta ali mostra como era significativo esse percentual de custo com sinistros, e o teste de normalidade, a gente vê ali a média de 0,51 que eu disse, e a definição da meta no primeiro quartil, ali 0,24. A medição. A capabilidade inicial do processo estava em 0,8, nível sigma. Para se ter uma ideia, né, um processo 6 sigma, ele apresenta 3,4 falhas a cada milhão de vezes que ele é repetido. Então, isso dá aí 99,99% de perfeição. A gente sabe que isso não existe, mas é uma referência que a gente tem para entender qual o nível que o nosso processo se encontra. E aqui, o comportamento desse KPI ao longo do tempo. Então, a gente pode observar que existia realmente uma variabilidade muito alta, e na carta ali de baixo, onde a gente vê esses 2 pontos fora ali do controle, já nos indica que nós temos que atuar nesse processo. Então, ainda na parte de medição, nós começamos a fazer esses paretos, né, e aqui a gente já saiu com a priorização, que seria, então, para os equipamentos Scania G480, né, caminhão rodoviário. A principal ocorrência era furo mesmo de pneu, e por peças nas vias, aqui representado aqui por parafuso, mas então a gente já gerou essa priorização e esse direcionamento para o nosso trabalho. Então, partimos então para analisar melhor esse problema. E a primeira coisa que foi feita foi pegar a nossa equipe, criar escalas e fazer operações assistidas, né? Então, o pessoal foi realmente para a cabine dos caminhões, rodar na mina, entender como estava dando os processos, quais eram as condições de acesso, observar mesmo essa operação para a gente entender melhor o nosso processo. Voltando para a sala,
a gente veio fazer um mapa do processo para entender todo o caminho que o pneu fazia dentro da empresa. Claro que aqui ele está de forma reduzida, né? Alguma dessas caixinhas a gente estourava, né, no bom sentido, mas aqui a gente tentou entender o caminho do pneu desde a solicitação de compra no sistema até o descarte, né? Entender todo o caminho dele dentro da cadeia produtiva. E aí, nós observando todo esse processo, a gente começou a tentar entender o que levava a esse alto custo, né? Então, montamos os diagramas de Ishikawa, né, a famosa espinha de peixe, para buscar as causas raízes, e viemos listando. Aqui eu trago 2 espinhas de peixe que nós usamos. A primeira era de área de trabalho, né, onde a gente tentou entender os acessos, as praças de carregamento, enfim. E aqui de operação, raios de curvatura, raios de manobra, parte também de manutenção, né, como eram feitas as trocas, como era feito calibragem, a própria montagem deles. Então, tudo isso nós tentamos entender para buscar as causas que estavam levando a esse custo. Feito isso, fomos para a matriz de causa e efeito, para a gente poder ranquear essas causas e entender quais tinham maior impacto dentro do nosso processo. Dali, viemos então para a matriz de esforço e impacto, onde a gente vai direcionar nossas ações, né, onde nós vamos priorizar as ações que devem ser tomadas primeiro. No quadrante ali de baixo, então, onde a gente tem um alto impacto com baixo esforço, foi onde nós atuamos prioritariamente. Montamos o nosso plano de ação 5W2H e organizamos, então, as atividades que a gente ia fazer, com responsável, prazo, enfim. Partindo, então, para a melhoria mesmo, para a ação. Primeira coisa que nós fizemos foi um mutirão mesmo de limpeza nos acessos, né? Tiramos todas as peças que estavam expostas nesses acessos, que podiam gerar furos, realizamos toda essa limpeza. Depois, com as pistas já limpas, definimos uma padronização de acesso, aí nós atuamos na parte de forro desses acessos, né? Realmente arrumando o piso, na parte de drenagem, então definimos um padrão que nossos acessos tinham que estar para continuar rodando. Para que isso fosse mantido, nós segmentamos esses acessos dentro da mina. A ideia era definir dono de cada acesso mesmo, né, onde era a responsabilidade da operação de minério, onde era a responsabilidade da operação de estéreo, onde era da infraestrutura. Então, quem era o responsável por manter esse acesso dentro daquele padrão que nós definimos. Checklist para a gente estar acompanhando se realmente estava sendo cumprido. Diretamente no pneu, criamos esse checklist, que era uma inspeção visual do pneu, para ver se já havia algum corte, alguma observação mesmo visual que pudesse comprometer o pneu, e também da calibragem. A partir desse checklist de calibragem, a gente veio preenchendo aquele radar, e ali a gente entendeu qual era a frequência ideal de calibragem desses pneus, para que a gente nunca tivesse ele nem muito cheio, nem muito vazio, para que pudesse não facilitar, né, com esses furos, esses estouros. Implementamos também um extrator de pedras, né, nos caminhões Scania G480. Então, entre os pneus ali do conjunto, tem um extrator que não deixa que a pedra rode entre os dois. Feito isso, nós partimos, então, para a fase de controle. Aqui a gente consegue observar, estatisticamente comprovado, seja quanto à média, seja quanto à variabilidade, que o processo mudou, que a gente conseguiu causar essa alteração no processo com todas as ações que a gente tomou. A capabilidade dele, que eu falei que no inicial era 0,8, nós passamos para 1,18 sigma, então eu ganhei de 0,38 sigma, e a média final, nós chegamos em 0,23, superando um pouquinho ali aquela meta que era 0,24, então nós conseguimos atingir. O resultado, então, a gente conseguiu observar, ali onde está em rosa, foi quando nós aplicamos as ações ver e agir, depois a gente acabou voltando a variar, quando a gente conseguiu aplicar o FEMEA, que é a gestão de rotina, né, e fez com que aquelas ações fossem realmente rotineiras, a gente realmente cuidasse dos acessos e, né, dos nossos pneus, de calibragem, a gente conseguisse realmente atuar de forma rotineira, nós conseguimos voltar o processo para o controle e atingimos ali a nossa meta. Então, conseguimos a redução de custo operacional, né, gerando economia, melhorando a disponibilidade física da frota, ganhos também em segurança, né, reduzindo aí risco de acidente por conta de pneu,
e redução de geração de resíduo, né? Então, ganho ambiental também. Então, como eu disse, a relação de 0,51 para 0,23, superando a meta de 24%. Bom, se alguém tiver alguma dúvida ou comentário, eu estou à disposição. Aqui estão meus contatos, se alguém quiser conversar sobre isso. Obrigado pela oportunidade, gente.